Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que muita gente está meio chateada, meio aborrecida, porque a gente foi eliminado, né? E eu vou dizer para você que mais triste do que a gente ter sido eliminado é eu observar as coisas que estão ocorrendo, né? Duas coisas que ocorreram me chamaram a atenção, né? Uma é que, na verdade, assim, a maior parte das pessoas não ficou abalada. Não ficou triste. Sabe, e isso não tem a ver com a gente ser mais velho ou mais novo, né? Na Copa passada, quando a gente tomou aquela surra da Alemanha, óbvio que eu não chorei, mas eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Mas o que eu observei é que muita gente, a maior parte das pessoas, não ficou triste com a derrota da seleção, com a eliminação da seleção da Copa do Mundo. E mais que isso, algumas pessoas querem instrumentalizar isso para fins de campanha política. Sabe, pessoal, de certa forma, isso é muito ruim, né? O Brasil está deixando de ser a pátria de chuteira para ser a pátria da Bet, do comercial. As pessoas estão se desencantando com a seleção, porque elas estão vendo... Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Elas estão vendo a manipulação, elas estão vendo o uso da seleção como uma ferramenta de propaganda. Cada vez mais deixa de ser o esporte nacional para ser a fonte de dinheiro de alguns. Isso leva a uma... Me dê notícias da Mônica. O Mozinho está melhorando a cada dia, ela está bem, tá? Em breve está de volta. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Sabe, cada vez mais eu vejo que isso mostra uma perda de sentimento, uma perda de identidade. E assim, para mim é muito claro que isso tem a ver com a manipulação. Sabe, Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, fala da sociedade do consumo, da ideologia do consumo, né? Fala de uma visão que, se não for consumível, não vale nada. E é isso que está acontecendo, né? Agora, vocês sabem que eu sou do povo da esperança teimosa. E eu vou dizer para vocês: nós vamos ver a Copa do Mundo das mulheres ano que vem aqui no Brasil. E eu vou dizer para vocês: Copa do Mundo das mulheres vai ser outra coisa. O futebol das mulheres vai ser outra pegada. Bernardo, você acha que a gente ganha? Eu não sei não.
Eu não tenho competência para julgar isso. Se eu for pedir palpite, eu vou pedir palpite para minha sobrinha Maíra, né, que tem, inclusive, ela está fazendo até um grupo novo, né, um perfil novo, que é a Arena Delas. Eu vou até marcar aqui nessa live ela e o perfil dela. Lá ela pode dizer se a gente tem chance de ganhar ou não, mas com certeza o futebol de mulheres vai nos dar outra visão no futebol. Né? Mas vamos parar por aqui, porque está na hora de a gente começar a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele, tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e a vê-la disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. Começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão. Ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Olhando esse evangelho, eu fico pensando que é um evangelho super conhecido, super debatido. E talvez, mesmo assim, ainda haja coisas para a gente pensar. Certamente, há como aplicá-lo. Se você vê o Evangelho, esse mesmo relato escrito por outro evangelista, ele é mais rico em detalhes. Ele tem mais questões colocadas. Enquanto Mateus é muito conciso. E aí alguém que não entende a Sagrada Escritura vai dizer assim: tá vendo? Tem inconsistência. Porque, na verdade, as pessoas não entendem por que um evangelho foi escrito. Sabe, o evangelho não é um documento científico, ele não é um texto acadêmico. Uma coisa que é muito comum entre os meus irmãos ateus, e aqui eu quero dizer que eu respeito profundamente os meus irmãos ateus, é que eles acham que o Evangelho é um livro de história, quando eles querem criticar. E dizem que é um livro de história quando eles querem falar mal da religião. Mas eles têm mania de falar das inconsistências. E me assusta muito isso.
Porque nós temos pessoas na igreja que são que nem o Luizinho literal. Ele aparece aqui de vez em quando gritando: está na Bíblia! E eu fico pensando: oi, Eliette, boa noite, paz e bem. Eu fico pensando como o Luizinho literal vai se dar com essa situação. Porque no Evangelho de Mateus fala um pouquinho e no outro Evangelho fala um montão. E às vezes até os Evangelhos falam coisas diferentes. O problema é que cada livro é escrito para uma determinada população. O Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. O Evangelho de Lucas é escrito para os gregos e os povos gentios. E o Evangelho de João é escrito para os primeiros cristãos. Então, por exemplo, se você pegar esse livro aqui, ó, eu estou lendo esse livro, ele mostra que a genealogia de Jesus em Lucas é diferente da genealogia de Jesus em Mateus. Isso é uma incongruência? Não. Os relatos são diferentes porque as pessoas, os destinatários são diferentes. E aí eu pergunto a vocês: este Evangelho pode ser lido dissociado do contexto? Ou seja, você pode ler esse Evangelho ignorando que ele é o Evangelho de Mateus e que ele foi escrito para os judeus, ignorando que este Evangelho foi escrito por volta dos anos 70 e muito, então depois da queda do templo, da destruição do templo e da tomada de Jerusalém pelos romanos. Isso é muito importante, porque se você não entende o contexto, se você lê o texto sem o contexto, você vai acabar caindo em pretextos. É muito normal isso. E isso é uma forma de manipular as coisas. Vamos analisar esse texto com muito cuidado. E aí a primeira pergunta que eu faço a vocês: por que o chefe aproxima-se e fala assim: vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá? Observa, Jesus estava falando, o chefe aproximou-se. Nós estamos próximo de uma festa qualquer, de uma solenidade qualquer. Como é que eu sei, Bíblia? Como é que você sabe isso? Jesus estava falando numa sinagoga. Se Jesus estava ensinando publicamente, era um momento onde as pessoas tinham ido lá. Não existia YouTube, Instagram, TikTok, que as pessoas iam ver a live. As pessoas trabalhavam muito, como trabalham hoje em dia. Né? Então, para as pessoas terem ido lá para ouvir Jesus, é porque era um dia-chave. Um chefe aproximou-se e interrompeu Jesus. Esse homem é um religioso. Porque só alguém que tem alguma representatividade na religião interrompe alguém ensinando, que não seja para apresentar uma dúvida. Entendem o que eu estou dizendo? Olha como entender o contexto é essencial. Nós estamos diante de um homem que tem uma posição dentro da religião judaica. Ele pode ser
um mestre da lei? Provavelmente não. Provavelmente era um funcionário administrativo do templo. Mas ele tinha uma posição. E ele vem a Jesus. E se ele está fazendo isso, é porque ele está absolutamente desesperado. E ele está desesperado. A filha dele morreu. E aqui a gente deve ver como é interessante. Porque Jesus estava ensinando a multidão. E anunciam. Vem uma pessoa e pede: Senhor, minha filha morreu. Mas se você impuser as mãos sobre ela, ela viverá. Quantos são os pregadores de hoje que diriam: agora não, peraí, para. Eu tenho que terminar a minha homilia. Eu tenho que terminar a minha live. Eu tenho que terminar a minha pregação. Olha, eu garanto a você que se for uma pregação, uma homilia, alguns irão parar. Se for uma live, a maior parte não vai parar. A quase totalidade não vai parar. Sabe por quê? Porque essa pessoa que você ouve no YouTube, que faz alguma coisa que tem muito sucesso, seja lá o que for, né? Não estou falando de pé rapado que nem eu, não, que quando tem muita gente, tem 8 pessoas assistindo a live. Não estou falando de Padre Manuel Godoy, que põe lá o vídeo dele no YouTube, que faz reflexões belíssimas todos os dias, e que nem faz live, porque sabe que live ninguém vai dar atenção para ele, apesar de ser muito bom. A gente não ganha nada com isso, a gente é ignorado pelas redes sociais, mas aquele povo que tem 10 mil, 100 mil, 200 mil, sei lá quantos mil pessoas, eles ganham dinheiro com isso. E quanto mais tempo você acompanhar a live dele ou dela, mais ele ganha, mais ela ganha. Eu duvido que interrompessem a live. Mas Jesus não quer nem saber. Jesus, se não ganha nada, a não ser questionamento. Jesus, que não ganha nada, a não ser perseguição, quando prega, larga tudo para ir acudir aquele pai desesperado. Por quê? Porque ele abandona tudo para seguir alguém que nem é do seu grupo religioso? Por que que ele larga a mão de tudo para cuidar daquela pessoa? E aí a gente tem que entender que isso é uma marca dos seguidores de Jesus. Eu vi com muito horror algumas pessoas dizendo: bem feito para a Venezuela, esse terremoto é para prender. Ou, bom, tá chorando, agora pede ajuda a Cuba. Meu Deus, perdoa. Essas pessoas não sabem o que falam. Elas estão cegas pelo ódio. Elas têm tamanha deturpação moral que elas não conseguem nem ver o horror que estão falando. Isso já não é mais nem um problema religioso, é um problema de moral mesmo. A pessoa perdeu a ideia do que é certo, o que é errado. Mas Jesus aqui se move por amor. Jesus se move porque ele sabe que é necessário socorrer aquele homem. É necessário acudir aquela menina.
E ele sabe que ele está à beira de um grande problema. Porque se ele tocar na morta, a morta é impura. Se ele toca na morta, ele se torna impuro e ele não pode celebrar a festa, a solenidade dele. Como às vezes a rigidez nos cega. Porque a fonte de toda a pureza é Jesus. Nada é mais puro que Jesus. Mas para os olhos de alguns, ele se tornaria impuro. É por isso que o chefe pede, impõe as mãos sobre ela. Ele não pede que a toque. Porque ele sabe que se pedisse isso, ele estaria causando um escândalo. Ele sabe que se pedisse isso, era capaz dele ser, inclusive, ofendido, até agredido. Tamanho o absurdo que ele estaria pedindo. Mas ele tem fé. E ele sai. Jesus sai ao seu encontro. Seus discípulos provavelmente estão perdidos. O que esse homem está fazendo? Largou tudo. Vamos atrás dele para ver o que houve. E às vezes a gente precisa fazer isso. Sem entender, sem compreender, sem saber como confiar. Não é uma atitude, é a certeza que nós vamos adiante. É a certeza que, mesmo não sabendo como, o plano de Deus se realiza. Mesmo não entendendo de que forma, o plano de Deus se realiza. Várias e várias vezes na caminhada de fé eu vi isso acontecer. Algumas vezes, me lembro uma vez na Jornada Mundial da Juventude, eu conversando com as pessoas, uma pessoa, o Marcos Veneur, falando assim, não temos mais ninguém, né? Não, está tudo cheio. Tem 2 vagas para meninas. Tá. Aí me toca o telefone dele. Nós 2 atendemos. E uma pessoa me pede 4 vagas para homens. E eu não tinha. E eu falei, não, tá, tudo bem, eu dou um jeito. Manda vir. Aí eu viro desligo o telefone, o Veneu desligou o telefone. Marcos, eu não sei o que eu fazer, porque acabaram de pedir 4 vagas para homens, a gente não tem. Ele virou e falou assim, acabei de receber oferta de 6 vagas para homens. É meio isso que os discípulos fizeram. Uma coisa meio aparentemente doida. E no caminho acontece algo mais louco ainda. Uma mulher hemorriça, ou seja, uma mulher que tinha um sangramento ginecológico. Uma mulher impura, muito impura, sangrava 12 anos. Extremamente impura. Deve ser uma pecadora terrível para ter esse tipo de coisa, pensavam os judeus. Se aproxima de Jesus. Ela sabe que ela é desprezada, ela sabe que ela é excluída, ela não tem dúvida. Se ela se revelar, não deixarão ela chegar perto do Mestre. Seria um escândalo ainda maior. Mas ela quer tocar a barra do seu manto. Eu ainda vou recuperar essa figura que eu vi uma vez. No dia que eu recuperar, eu vou fazer uma postagem. Você vê um bando de pés e entra tomando. Quantas questão espiritual, seja por uma questão familiar, seja por uma questão material, quantos homens, mulheres e crianças
estendem a mão entre os pés, querendo apenas tocar o manto. Quantos vivem hoje na miséria e desespero, espiritual ou material, e são ignorados por todos. Mas a tua fé te salvou. E aqui é importante a gente pensar uma coisa. Há quantos anos essa mulher sangrava? 12 anos. Nenhum número anunciado na Bíblia é à toa. 12 são os filhos de Jacó, 12 são as tribos de Israel. Essa mulher sangra 12 anos. Representa o povo da antiga aliança. Sabe, quando você queria, na época de Jesus, entre os judeus, quando você queria dizer, não interessa se essa pessoa merece, não interessa se essa pessoa tem direito a alguma coisa, você dizia, essa pessoa também é filho de Abraão. Por mais simples, por mais miserável, um local, uma identidade que gerava obrigações para com você. Jesus fala, coragem, filha. O povo da antiga aliança são filhos, são filhas, são amados. E aqui é importante entender, não há pecado que te retire a sua dignidade. Não há pecado que te retire a pertença do povo de Deus. Mais absurdo, mais obsceno, mais abjeto que seja o teu pecado, misericórdia e piedade ao Senhor, como nós ouvimos no Salmo. E Ele sempre estenderá a mão para você. Bernardo, tá. E a filha? Jesus se esqueceu da filha? Não. Mas existe sempre a oportunidade de fazer o bem. Sempre a oportunidade de seguir adiante. Mas a gente não pode perder no nosso caminho a oportunidade de fazer o bem. São Vicente de Paulo, certa vez viu uma irmã passar correndo por um mendigo e não atendê-lo. Ele foi lá e atendeu a necessidade do mendigo. No fim do dia, ele se encontra com a irmã e fala, irmã, você passou por um irmãozinho e não atendeu ele. E ela explicou para ele uma explicação que provavelmente todo mundo aceitaria. Ah, meu querido, é verdade, mas é que eu estava atrasada para a hora da oração. Eu não podia faltar com a minha obrigação. E São Vicente responde a ela, se tivesse atendido aquele irmão, teria cumprido todas as tuas obrigações no dia de hoje. Fazer o bem. Nós nunca podemos abrir mão. E se estiver no nosso alcance, seja material, seja espiritual, seja físico, seja emocional, está no nosso alcance nessas dimensões, está, faça o bem. Não perca a oportunidade. Não lhe falte o momento de uma palavra amiga, de um consolo, de um conselho. Tem um dinheirinho? Dê um dinheirinho. Não tem. Compra uma comida. Põe no cartão de crédito. Sabe, pessoal, a gente não pode perder a oportunidade de fazer o bem. E Jesus caminha apressado, chega lá e fala, pessoal, olha, ela está dormindo, se esqueçam disso, todo mundo ri dele. Mas ele faz isso para não causar escândalo. E aqui também é uma lição. Mesmo que a sua prática religiosa seja correta, ela não pode causar escândalo. Mesmo que a sua prática religiosa seja absolutamente certa, ela não pode causar escândalo.
Ah, eu quero fazer 3 dias de jejum. Você tem condição? Tenho. Eu vou fazer. Não, não faça. Porque se isso for causar escândalo na sociedade, isso não tem sentido. De vez em quando eu vejo pessoas, né, propondo penitências assim demasiadas. Eu vou subir as escadarias do Convento da Glória de joelho. Ela tem condição, ela vai fazer isso. Mas para que causar escândalo? A nossa religião não se torna melhor porque ela causa escândalo. A imagem no crucifixo não se torna mais santa porque é mais cruenta, tem mais vermelho. O Cristo está com cara de mais sofredor. Não. Não é o sofrimento que caracteriza a cruz, é o compromisso. Jesus não foi para a cruz para morrer sofrendo. Jesus foi para a cruz porque estava comprometido com o plano de salvação. E só assim ele salvaria a humanidade. Não foi por sofrimento ou por humilhação. Foi por fidelidade que nós fomos salvos. E aí é muito interessante. Porque Jesus pega na mão dela e ela levanta. Aqui no finalzinho, e essa notícia espalhou-se por toda aquela região. O interessante é que Jesus depois não podia mais frequentar aquela comunidade. Ele teve que se afastar daquela comunidade. Porque ele se tornou impuro por ter tocado no morto. As pessoas estavam provavelmente mais interessadas com o absurdo dele ter tocado numa morta do que a criança ter ressuscitado. Às vezes, o segmento da religião, de forma arbitrária e inconsequente, nos cega mais do que a gente pensa. Mas nós continuaremos assim mesmo, caminhando e fazendo bem. Porque, no fim das contas, é isso que faz a diferença. Amém? 8h04. Eu vou parar por aqui. Amanhã tem live, às 19h30. E aí a gente vê o que vai ser, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.